boa tarde e seja bem-vindo a mais um semanário informativo, um espaço onde trazemos as novidades do voleibol, numa semana na qual se disputou a primeira jornada da segunda fase tanto da Liga Lidl como da Liga Una. Sem mais atrasos, passemos agora para os destaques da semana. A Bola TV esteve no Colégio Ifanor no passado domingo para o encontro entre o PV 2014 e o Clube K. Na Liga Una, as surpresas foram muitas. Fique desse lado para conhecer os resultados desta primeira jornada. Na praia, João Pedrosa e Hugo Campos terminaram a época no top 50 do ranking mundial do voleibol World Beach Pro Tour. No passado domingo, a Bola TV visitou o Colégio Ifanor para transmitir um encontro referente à primeira jornada da segunda fase da Liga Lidl entre o PV 2014 e o Clube K. As anfitriãs venceram as açorianas por 3-0, num jogo em que Eugénia Dossac foi eleita a melhor em campo. No passado domingo, teve início a segunda fase da Liga Lidl. PV 2014, Colégio Ifanor e Clube K defrontaram-se numa partida que terminou com a vitória das anfitriãs por 3-0 e na qual a equipa da casa mostrou o porquê de ter fechado a primeira etapa da competição na liderança da tabela. O PV 2014 começou o encontro a abrir uma vantagem de 4 pontos, obrigando o técnico do clube açoriano, João Carronha, a pausar o jogo. A paragem não funcionou e a vantagem da equipa da casa aumentou para 6, fazendo com que as visitantes recorressem aos conselhos do treinador mais uma vez. As jogadoras do Colégio Ifanor mostravam-se fortes na rede e o Clube K não conseguiu ultrapassar o bloco das anfitriãs, o que ajudou a que a vantagem no marcador subisse mesmo para os 10 pontos. João Carronha solicitou a ajuda de Irene Verásio e a jogadora respondeu da melhor forma, tendo a equipa diminuído a desvantagem para 4, obrigando Mário Martins, treinador do PV 2014, a pausar a partida por 2 vezes. O bloco das anfitriãs voltou a funcionar, e mesmo através do bloco, que a equipa fechou o set em 25-21. O Colégio Ifanor voltou a entrar melhor no segundo set, conseguindo 2 pontos de diferença, mas logo de seguida as açorianas ripostaram e colocaram-se na vantagem do marcador, estabelecendo uma diferença que chegou mesmo a ser de 4 pontos. Mário Martins reuniu as atletas e a mensagem passada pelo treinador resultou, já que o PV 2014 igualou o placar a 12, obrigando desta vez João Carronha a conferenciar com as atletas. A liderança da partida foi extremamente disputada durante o parcial, até Sofia Gouveia chegar à zona de serviço. Foram 6 as vezes que o número 13 da equipa cor-de-rosa serviu, muito graças à presença de Bruninha no bloco. Eugénia Dossac teve a palavra final ao fechar o parcial novamente em 25-21. A equipa da casa voltou a entrar mais forte naquele que foi o set mais desequilibrado da partida. As açorianas não conseguiram encontrar o caminho para a liderança do marcador, tendo mesmo o Colégio Ifanor conseguido uma vantagem de 13 pontos, muito devido ao apoio que chegava das bancadas. Ana Rui Monteiro soube utilizar o bloco das açorianas a seu favor e fechou o encontro com o placar a marcar 25-12. Eugénia Dossac foi a jogadora que mais destacou durante toda a partida, quer pelas ações dentro da quadra, quer pelas atitudes fora dela. No final do encontro, a camisola 5 apontou o espírito de grupo e a união da equipa como um fator decisivo no encontro, bem como o ponto que pode levar o Colégio Ifanor a bons resultados no campeonato. Estou muito feliz com a equipa, é muito unido, muito aguerrido. No tem ganas de que ninguna bola caiga ao chão, está sempre atrás da bola, está sempre em todo o que cada uma precisa. Somos muito companheiras. Para mí es muy importante contar con el apoyo de todas las meninas y del staff también, del cuerpo técnico y nada, dentro do campo acho que se vê reflejado. Já o técnico do PV 2014 destacou a importância de iniciar esta segunda fase do campeonato com uma vitória, depois de uma primeira fase que correu muito bem. Mário Martins sabe ainda que a Série A vai ser muito disputada e que muitas surpresas ainda podem acontecer. O facto de nós sermos primeiro, em primeiro lugar, acho que elevou um bocadinho as expectativas para um patamar que nós, a priori, não estávamos tão preparados. Acho que a primeira fase, de facto, correu-nos muito bem. E, por outro lado, o facto de só transitarem 20% das vitórias e dos pontos, acho que não é uma mais-valia assim tão grande. Portanto, é sempre melhor começar bem do que começar mal, como é óbvio. Eu acho que numa fase em que, honestamente, acho que os 7 primeiros podem ser campeões, podem estar nas meias finais e o 8º vai ser uma equipa que vai complicar a vida a muita gente, acho. Portanto, conquistar 3 pontos, importantíssimo,
pensar que vamos terminar invictos acho que era um bocado de presunção a mais da nossa parte. Já João Carronha afirmou que a equipa tinha argumentos para conquistar os 2 primeiros sets da partida contra um adversário que considera candidato ao título. No entanto, o técnico do Clube K acredita que a equipa não vai desmotivar, sabe que há ainda muito campeonato pela frente. No segundo set demos sequência depois da forma que acabámos o primeiro. Estávamos confortáveis no jogo. Por algum motivo depois tivemos aquela sequência na parte final que não conseguimos resolver e acabou por ir para a equipa do Porto Volley. Tem o seu mérito, claro, não me entendam mal, mas acho que acabou por ser um set em que podíamos e talvez devíamos ter ganho. Os jogos são todos muito equilibrados e da nossa parte nós sabemos que vamos jogo a jogo, jogamos agora contra um adversário fortíssimo. O Porto Volley não me quero pôr no lugar deles, mas eu acho que não tenho que dizer que é candidato a alguma coisa, é claramente pela equipa, pela valia da equipa, mostrou isso hoje, que foi superior a nós, ganhou-nos de forma sem deixar margem para dúvidas, por muito que nós possamos ter feito um bocadinho melhor em alguns momentos. Na próxima jornada da Série A da Lidl, o PV 2014 recebe o Sport Lisboa e Benfica. Já o Clube Queiroz volta para os Açores, onde vai defrontar o Ginásio Clube. Ainda na primeira jornada da Série A da Liga Lidl, o Sporting recebeu e venceu o Leixões num jogo em que as sereias entraram melhor. A primeira jornada da segunda fase da Liga Lidl colocou frente a frente Sporting Clube de Portugal e Leixões Sport Clube. Os adeptos que se deslocaram ao pavilhão João Rocha viram as leoas vencerem as sereias por 3-1. O primeiro set teve direito a um rally logo no ponto inicial, com um toque no bloco a dar o ponto às sereias. O Sporting respondeu prontamente ao colocar-se na liderança do marcador através de Vanessa Paquete na zona da rede. As leoas continuaram a aumentar a vantagem e obrigaram Miguel Coelho, técnico do Leixões, a reunir a equipa. As visitantes conseguiram aproximar-se das leoas, que tentaram manter a liderança até o final do set. As sereias, que nunca descolaram dos adversários, aproveitaram mesmo a única vez em que conseguiram a liderança e venceram o primeiro set nas vantagens por 27-25. Foi novamente o Leixões a marcar o primeiro ponto, num parcial que contou com um início disputado, apenas quebrado pela vantagem de 3 pontos construída pelo Sporting. As sereias pausaram o encontro, mas as leoas aumentaram a diferença no marcador para 7, obrigando a nova reunião da equipa do Norte. Mas nenhuma das pausas surtiu efeito, já que as verdes e brancas se encontravam fortes quer no ataque, quer no bloco, ao explorarem todas as zonas da rede. E foi mesmo pela zona central que a Lean Team fechou o set em 25-15 e igualou a partida. O Leixões redimiu-se do set anterior e começou o terceiro parcial com um 4-0. As leoas aproximaram-se, mas não conseguiram parar o ataque leixonense. No entanto, a equipa da casa não desistiu de dar a volta ao resultado e aproveitou os erros das adversárias para igualar o encontro a 13. As sportinguistas passaram mesmo para a frente do marcador, mas as sereias ripostaram logo de seguida, voltando a dar origem a um final de set muito renhido, que se decidiu novamente nas vantagens. Rafaela Bonifácio foi preponderante no serviço e ajudou as leoas a fechar o parcial em 26-24. Naquele que viria a ser o último set do encontro, foi mesmo o Sporting a conseguir abrir o marcador, bem como a conseguir uma vantagem de 4 pontos, que fez Miguel Coelho pausar o encontro. O Leixões ainda diminuiu a vantagem, mas Brusa no serviço e Vanessa Paquete nos 3 metros impediram uma maior aproximação das visitantes, ao mesmo tempo que alargavam a vantagem do marcador de 2 para 6. A camisola número 5 das sereias, Olivia Rosek, mostrou-se presente e ainda tentou recolocar o Leixões na disputa do parcial. Apesar de terem conseguido travar 3 match points, as visitantes não conseguiram parar a Lean Team no meio da rede, que fechou o encontro com 25-19 no marcador. Após a partida, Rafaela Bonifácio destacou a importância do serviço e da recepção que, para a atleta, foram fatores decisivos nesta vitória frente a um adversário direto. Eu acho que foi no nosso saque na defesa, a gente esteve muito bem. E a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? O primeiro jogo foi 3-0, mas a segunda fase pra gente, a gente sabia que ia zerar tudo. Então a gente treinou bem, sabia o que tinha que fazer, focamos no saque e acho que foi isso. Mas elas fizeram um bom jogo. Já Rui Costa viu na união do grupo ponto-chave para a viragem do jogo depois da derrota no primeiro set.
O técnico verde e branco acredita que a equipa vai ter 14 finais pela frente num campeonato que considera engrandecer o voleibol feminino. Nós tentamos que haja uma simbiose muito grande entre aquilo que é a preparação dos jogos, aquilo que é o estudo do adversário e aquilo que é a capacidade das nossas jogadoras de tomarem decisões no momento. E eu acho que esse está cada vez a ser mais importante, elas estarem confortáveis para também interpretarem o jogo e em algumas alturas, especialmente nas transições, tomarem decisões que são melhores para a equipa. Jogamos com um adversário histórico, com uma muito boa equipa, muito bem orientada, que tem jogadoras limitadas, que ainda não estão a 100% e que vão estar melhor de certeza no próximo jogo que estivermos, e convém não esquecer isso. Para a semana temos outro jogo difícil e no princípio da época, no princípio do próximo ano, 2023, teremos uma dupla jornada logo, a dia 7, um jogo no Norte, um jogo aqui, e portanto são 14 finais para todas as equipas e isso é muito bom em termos do nível de voleibol, do campeonato. Para nós é estarmos preparados para uma batalha por semana e para já, olhando para elas, é isso que vejo, é o que é importante. Com esta vitória, o Sporting ocupa o 4º lugar da tabela e recebe na próxima jornada o 3º classificado, o Vitória Sport Clube. Já o Leixões, que ocupa o 7º posto, recebe o líder AJM Futebol Clube do Porto. Nesta primeira jornada da segunda fase da Liga Lidl, tivemos ainda o clássico entre a JM Futebol Clube do Porto e Benfica, com as portistas a saírem vitoriosas por 3-0. E foi pelo mesmo resultado que o Vitória Sport Clube venceu o Ginásio Clube Vila Condense. Olhando para a tabela classificativa, a AJM e o Colégio Fanor encontram-se empatados na liderança da Liga Lidl. Em terceiro, surgem as vitorianas, seguidas das sportinguistas. O Clube K surge no 5º posto, à frente das Águias e das Sereias. O Vila Condense surge na 8º e último lugar da tabela. Não foi apenas na Liga Lidl que se jogou a primeira jornada da segunda fase. Na Liga Una Seguros, o Benfica recebeu o Castelo da Maia num jogo que terminou com um 3-0 favorável aos encarnados. A Liga Una Seguros também entrou na segunda fase e a recepção do Sport Lisboa e Benfica ao Castelo da Maia Ginásio Clube marcou a primeira jornada da Série A. O Castelo marcou o primeiro ponto do encontro, mas apesar de um início de parcial muito disputado, foi mesmo a equipa da casa a construir uma vantagem segura que não parou de aumentar e chegou mesmo aos 14 pontos. As Águias aproveitaram um erro de serviço do Castelo e fecharam o set em 25-11. O Benfica abriu o marcador do segundo parcial, mas rapidamente o Castelo da Maia conseguiu colocar-se na frente. No entanto, a superioridade encarnada voltou a surgir e os visitantes não mais conseguiram aproximar-se e diminuir o fosso do marcador, que chegou a ser de 11 pontos, num set que terminou em 25-14. Apesar do 2-0 no placar, os maiatos não deitaram a toalha ao chão e entraram fortes no terceiro set, conseguindo 3 pontos sem resposta por parte da equipa encarnada. No parcial que se mostrou o mais disputado da partida, as Águias só conseguiram distanciar-se na reta final e acabaram por fechar o encontro em 25-18. Com esta vitória, o Sport Lisboa e Benfica saltou para a liderança da Liga Una Seguros, enquanto que o Castelo da Maia ficou no 6º posto. Na última jornada de 2022, os benfiquistas recebem o Esmori Ginásio Clube. Já os maiatos abrem as portas do seu pavilhão ao Sporting Clube de Portugal. Esta primeira jornada da Liga Una trouxe surpresas e mexidas na classificação. O Leixões terminou com a invencibilidade da Fonte do Bastardo, já que os açorianos perderam no terreno dos Peixeiros por 3-1. Já o Vitória perdeu por 3-0 na recepção ao Sporting. A Académica de Espinho também perdeu em casa frente aos Esmoris naquele que foi o jogo mais renhido da jornada. A equipa da Barrinha venceu o encontro na Negra depois de ter estado a perder por 2-0. Fazendo as contas, as equipas tomam os seus lugares na tabela, com o Benfica a subir à liderança do campeonato, seguido do Leixões. Em terceiro, surge o Sporting, com os Esmoris logo atrás na 4ª posição. Os líderes invictos da primeira fase desceram para o 5º posto e estão à frente do Castelo da Maia e da Associação Académica de Espinho. Na última posição está o Vitória Sport Clube. E fora dos pavilhões
também há novidades. João Pedrosa e Hugo Campos terminaram a época da melhor forma, com 3.060 pontos, que deram o 45º lugar no ranking mundial do voleibol World Beach Pro Tour, à dupla portuguesa, que consegue assim a sua melhor posição no ranking até agora. Os grandes destaques da temporada foram a conquista do Mundial Universitário, o segundo lugar no Pro Future do Portuguesa e o quarto posto no Challenge da Turkey. Nas redes sociais, a dupla portuguesa afirma estar bastante orgulhosa por estar no meio de tantos craques de voleibol de praia e por todo o seu trajeto, confessando estar a sentir uma montanha russa de emoções. Com o fim da competição, os atletas revelaram que vão recarregar baterias enquanto definem os novos objetivos para a próxima época. Mas também se fala de voleibol fora das quadras. Hugo Silva, selecionador nacional, esteve presente no debate sobre o desporto no feminino organizado pela Câmara Municipal de Gaia. A noite da passada segunda-feira juntou o treinador e outros protagonistas do desporto para abordar os desafios e o futuro das mulheres na prática desportiva num debate moderado por Jorge Gabriel. Na noite da passada segunda-feira, o auditório do Parque Biológico de Gaia foi palco do debate Desporto no Feminino, Desafios e Futuros. Um evento creditado para treinadores e professores teve como moderador Jorge Gabriel. O apresentador da RTP distribuiu o jogo de palavras num painel composto por Hugo Silva, selecionador nacional do voleibol feminino, Angélica André, nadadora olímpica de águas abertas, Jorge Tormenta, coordenador de handebol feminino do Colégio de Gaia, e Sofia Teles, diretora de competições e seleções da Associação de Futebol do Porto. Num debate em que o foco era discutir que caminhos deve o desporto feminino trilhar com a finalidade de atingir a constante progressão, as figuras das diferentes modalidades e o público presente abordaram temas como a educação, apoios financeiros e teceram ainda comparações entre o desporto masculino e o desporto feminino e as diferentes modalidades. José Aguiar, vereador da Câmara de Gaia, mostrou-se contente pela aderência que o debate teve, afirmando que estas iniciativas são importantes para a evolução do desporto feminino e que o maior obstáculo que este enfrenta é a mudança de mentalidade. Considero que ser o principal problema que é a mudança de mentalidades. A mentalidade da prática desportiva e a mentalidade de quem permite ou valoriza essa prática desportiva. E por isso nós não temos dúvidas de que as mentalidades estão a mudar. Há muito mais praticantes femininos do que havia há 5 anos atrás, aqui em Vila Nova de Gaia, e sentimos isso porque nós valorizamos as praticantes femininas que estão federadas, porque lhe atribuímos um subsídio maior do que aos praticantes. E sentimos que anualmente o valor que vai para as praticantes femininas vai aumentando, e não é por causa desse valor, é fundamentalmente porque os clubes também estão a sentir que a prática feminina, sobretudo na formação, porque é a formação que nos importa, depois seguirão o seu trajeto e lá chegarão aos patamares da alta competição, ou pelo menos da competição. Aqui, para nós, é fundamental que os jovens e que as jovens possam ter o acesso à prática desportiva, e nós estamos a fazer isso não só na teoria, como este debate não passa de uma mera retórica, mas sobretudo também com as infraestruturas. O apoio dos clubes e federações aos atletas torna-se decisivo no momento de optar por continuar a lutar por uma carreira no mundo do desporto. E Angélica André é uma das provas vivas disso mesmo. O apoio dos clubes para poderem financiar os atletas, de apoiá-los com dinheiro, neste caso, não é? E para eles não poderem abandonar a prática desportiva, que é, neste caso, no alto rendimento, em que é um patamar em que eu estou, foi um dos fatores que há 2 anos atrás eu dizia assim: eu perdi a bolsa, eu vou desistir porque eu preciso de dinheiro, não é? Para continuar a minha vida, mas também na minha cabeça na altura estava um bocado, eu estou no patamar que estou, eu fui aos Jogos Olímpicos, mas eu ainda posso mais e melhor, eu quero mais e melhor, e se eu fizer mais e melhor eu posso continuar a ter a bolsa, posso começar a ter a bolsa e através disso, começar outra vez a ter a felicidade, a motivação de realmente fazer uma coisa que eu gosto e estar ao mais alto nível, mas com isso
ter o apoio monetário, não é? Para ter a vida mais tranquila, mais estável, para poder continuar só a treinar e a dedicar-me aos estudos. Jorge Tormenta afirma que as mulheres podem e devem tomar caminhos diferentes no desporto e enveredar por carreiras que não passam apenas pela prática das modalidades. Quando eu digo que as mulheres têm que participar mais na reivindicação, é participando também em todas as áreas, não só como jogadoras, mas também concorrerem para treinadoras quando está a terminar a carreira, concorrerem para árbitros quando veem que não têm possibilidades de ser grandes jogadoras e participarem ativamente no desporto e também estarem disponíveis para serem dirigentes. Primeiro, nas primeiras experiências, serem dirigentes nos clubes e depois darem os saltos para as federações, para as associações e aparecerem aí para influenciar a decisão, porque isto é muito importante para melhorar a participação feminina no desporto, é preciso estar próximo das decisões. Sofia Teles acrescenta que este debate foi enriquecedor e permitiu perceber as diferentes realidades e dificuldades de cada modalidade, bem como a importância de medidas implementadas pelas federações com vista a aumentar a prática desportiva feminina. Acho que nós, enquanto organizadores da competição, temos que oferecer uma prática em que elas podem jogar com os rapazes se assim o entenderem, ou os clubes podem jogar com os rapazes se assim o entenderem, e também uma prática em que elas podem jogar só com raparigas, porque há situações em que as jogadoras gostam de jogar com outras raparigas e não jogar num contexto só com rapazes, sentem-se mais confortáveis. E se nós queremos trazer mais raparigas a jogar futebol, temos que lhes oferecer isto, temos que estar abertos a que todas possam praticar da forma que se sentem mais confortável. Já o Silva declara que se deve colocar fora de campo a comparação com o futebol e apostar na valorização da imagem positiva que o voleibol feminino tem para transformar a qualidade em quantidade. Os riscos que estas atletas e o papel que elas têm que ter, não é? Em termos daquilo que é o passo decisivo para o dito profissionalismo, não é? Elas não terem receio de dar o salto, não é? Elas assumirem de facto que jogar vôlei pode ser uma profissão como outra ou qualquer e até muitas vezes mais vantajosa e mais lucrativa do que muitos empregos que temos por aí. Portanto, falta-nos isto e isto cabe a elas. Portanto, cabe a elas tomarem esta decisão de darem o tal salto. Porquê? Porque em termos de condições elas já não começam a ser muito diferentes daquilo que são as condições do masculino. Ainda há caminho a percorrer? Há caminho a percorrer. Mas nós temos muitas coisas positivas na nossa modalidade. O Silva destacou também o espetáculo que o voleibol feminino tem, que, quando conjugado com a divulgação, pode impulsionar a adesão à modalidade. Acima de tudo, a divulgação, não é? Fazer chegar a modalidade a todo lado e nós temos conseguido, através do vosso trabalho, da Vôlei TV, passar cada vez mais jogos, fazer com que esse espetáculo, que é importante em qualquer modalidade, cative mais a imprensa e que possa sair mais notícias, cada vez mais notícias da modalidade na imprensa escrita e televisiva. E, portanto, é aquilo que eu falei há um bocadinho, é o valorizarmos. Nós temos que valorizar o produto que temos. E o nosso produto, que me desculpem as outras modalidades, mas nós temos um produto para dar e vender. Agora, é acreditar no mesmo, valorizar o mesmo, potenciar o mesmo e eu acredito que isto, se for assim, pode crescer ainda muito mais. O debate terminou com o tema do assédio que Jorge Gabriel descreveu como o elefante na sala. Eu não queria acabar esta nossa conversa sem falar do elefante na sala. Eu não sei se vocês têm bem noção, porque há um elefante aqui a circular no meio desta nossa conversa que tem causado, infelizmente, e tem trazido, infelizmente, perturbações ao desporto no feminino. E falo-vos concretamente do assédio, que no futebol teve recentemente notícias que são profundamente desagradáveis, mas que também nos devem despertar para esta realidade. Julguei que algum de vocês quisesse abordar este assunto, como nenhum o fez até agora, faço eu. Na verdade, na minha modalidade nunca se ouviu de facto essas situações de assédio, mas temos que estar atentos. Acho que devemos todos de estar bastante atentos e preocupamos que podem-nos bater à porta, de facto, em qualquer uma das nossas modalidades. Temos de ter algum cuidado. Às vezes é o exagero que às vezes também se pode criar nesta coisa porque ouviu-se uma notícia do assédio, de repente apareceram, não sei... Uma série de denúncias. Uma série de denúncias. O que pode pressupor uma de duas coisas. Vezes,
pode ser aproveitamento ou pode ser a denúncia de quem esteve calado durante este tempo também. todo, não é? Pode ser perfeitamente aí. Bateu e de que maneira no futebol feminino, infelizmente não foi só lá fora, foi também cá dentro. Lá fora há muitos exemplos, não só no futebol, só no futebol. E eu acho que nós todos temos que estar muito, muito, muito atentos a isto. Temos que, sobretudo, preocupar-nos em criar ambientes saudáveis para os nossos atletas, sejam eles rapazes ou raparigas, porque isto pode calhar a qualquer um, pode acontecer com um rapaz, uma situação qualquer de assédio. E temos também que nos começar a preocupar um bocadinho mais com as redes sociais, porque nas redes sociais também há muito assédio, também há muito abuso dos jogadores e temos que nos consciencializar todos que tem que haver limites. E para não ficar fora de nenhum momento de voleibol, passemos agora para a agenda desta semana recheada de novidades. A Sport TV leva até si o encontro da Liga Una entre Castelo da Maia e Sporting no sábado pelas 17 horas. Já a Liga Lidl despede-se de 2022 no domingo. Pode assistir ao duelo entre o PB 2014 Colégio Fanor e Sport Lisboa Benfica na Bola TV a partir das 16 horas. Quanto a mim é tudo, terminamos aqui esta edição do Semanário Informativo. Obrigada por ter estado desse lado, espero por si na próxima transmissão da Bola TV.